Bom dia, amigos. Hoje é dia 30 de março de 2020. Estamos iniciando mais uma conversa fraterna. Espero que estejam todos bem, tenham passado o fim de semana bem, estejam aí de alguma maneira animados para começar essa semana, terminar o mês de março, iniciar o mês de abril, né? Creio eu que nós tenhamos conseguido, com a graça de Deus e o nosso esforço, alcançar a vitória preliminar nesse combate aí a essa pandemia, na medida em que estamos aqui conversando e procurando nos esforçar no sentido de termos consciência da necessidade de cada um de nós fazer a nossa parte no sentido de doar aquilo que tivermos de melhor para poder contribuir com o progresso com a vitória nessa luta mundial. O momento é de consciência, né? O momento é de conscientização, é de muita observação de nós mesmos, para que nós possamos efetivamente alcançar o resultado necessário ao adiantamento de todos nós. Lembrando que essa luta é uma luta interior, né? É uma luta que requer o nosso esforço pessoal, porque é uma luta coletiva que está convocando toda a sociedade, todas as pessoas a uma reflexão interior muito profunda. E eu acho que isso é que vai ser o grande barato de todo esse trabalho que está sendo realizado. Nós estamos observando aí uma gama enorme de pessoas cada dia se envolvendo mais nesse processo de contribuição com o próximo, deixando de olhar só para si mesmo e olhando para o próximo. Agora, quando a gente estava aqui assistindo um pouco do jornal, antes de começar esse trabalho, nós observamos que há pessoas que estão procurando ajudar o próximo de alguma maneira. André Trigueiro fez uma reportagem agora no Bom Dia Brasil, Bom Dia Rio, não sei, sobre uma clínica de estética na Barra da Tijuca que transformou as suas instalações num restaurante e está fazendo comida para entregar a delivery. Temos também alguns centros de estética, centros cabeleireiros que estão fazendo um vale para que as pessoas possam efetuar o pagamento antes de receber pelo serviço e assim poder contribuir com os profissionais autônomos, no sentido de não deixá-los numa situação difícil financeira. Então tudo isso é a demonstração clara de que nós estamos todos juntos, preocupados uns com os outros, né? É algo que eu não diria que seja inédito, porque eu quero crer que isso sempre tenha existido, mas como nós sabemos, o bem, infelizmente nesse momento que a gente vive aí, do nosso grau de adiantamento, o bem ainda não vende muito na mídia. O que vende na mídia muito é o mal, é o que acontece de ruim, mas o bem está prevalecendo nisso tudo aí. As pessoas estão buscando ajudar umas às outras, só que acaba que essa propagação dessas informações ela é reduzida em detrimento das más notícias. Mas isso é natural, e se nós todos tivermos interesse em procurar buscar as informações, nós vamos tomar conhecimento de muitas ações na direção do bem, no caminho do bem, do amor, da paz, da luz e do progresso da humanidade, que estão sendo feitas nesse momento. E isso é que é o grande barato do que nós temos que fazer nessa fase. Eu penso assim, eu tenho visto também, obviamente, muitas pessoas vociferando seu ódio pelas redes, fazendo críticas às pessoas que tentam fazer alguma coisa. Como eu tinha dito aqui em umas outras conversas nossas anteriores, nenhum de nós ainda está apto a se candidatar a um santo, a se candidatar a uma pessoa com virtudes e perfeições acima do limite. Então, todo aquele, desculpe eu coçar o nariz, mas eu estou dentro de casa há 4 dias, então não devo ter riscos.
Então todo aquele que quiser agora nesse momento, procurar nesse momento, mostrar a sua face boa, mostrar a sua face bonita, vai ser sim alvo de crítica, porque aqueles que viram alguma outra face dessa pessoa no passado, não acreditam que efetivamente ela possa ser uma pessoa transformadora. Mas isso a gente vai ter, as críticas nós teremos ao longo de toda a nossa existência. É bom lembrar isso, e é bom que a gente também deixe isso para lá. Sigamos com a nossa consciência limpa de que estamos procurando fazer o que há de melhor dentro de nós para oferecer ao próximo. Isso aqui é o mais importante, né? Bom, dei 5 minutinhos aí para a gente ter uma pequena conversa para as pessoas poderem entrar. E agora que nós já temos com um grupo aí razoável de pessoas, vamos começar o nosso trabalho ainda com o livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Como eu sempre digo, esse é um livrinho de orientações espirituais, né, que contém uma palavra evangélica, fragmentada do Evangelho, sempre uma frase ou duas, uma passagem, e em seguida essa passagem ela vem com uma reflexão de Emmanuel, que é o mentor espiritual de Chico Xavier. Tá? Todo esse trabalho foi compilado sob a coordenação de Emmanuel, desse espírito superior. Então, nós vamos sempre estar lendo aqui uma mensagem que vai trazer alguma orientação para o nosso dia, para a nossa semana, para o momento em que nós estamos vivendo. Vamos introjetar os ensinamentos dessa mensagem no nosso cotidiano, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. E eu sempre abro aleatoriamente para que a espiritualidade também possa atuar com mais intensidade. Porque se nós formos muito racionais, nós atrapalhamos a reação, a atuação da espiritualidade. Então eu vou abrir aqui aleatoriamente. O tema de hoje é Ansiedades, capítulo 8 do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E o tema e a palavra evangélica é de São Pedro Apóstolo, desculpa, capítulo, na sua carta, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado contra todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nasce para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviços que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa impositivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em vosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas,
Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Amigos, falamos de ansiedade. Para falarmos de ansiedade é realmente uma tarefa bastante difícil. Porque se qualquer um de nós que está aqui nesse momento conversando disser que nunca teve ou não sente ansiedade, essa pessoa está em equívoco. Todos nós somos ansiosos. Todos nós temos ansiedade. É natural que tenhamos preocupações, mas a ansiedade é algo que vai além da preocupação. Porque a ansiedade precede... Por que ele diz que a ansiedade precede a queda? Porque a ansiedade, ela evoca um comportamento de desesperança, de falta de fé. Como é que a gente pode produzir um comportamento mental que a gente possa combater efetivamente a ansiedade? Primeiramente, a gente tem que ter fé no porvir. Tendo fé, acreditando na vitória, tendo a fé de que tudo vai acontecer de uma maneira muito melhor do que está hoje, nós vamos criar uma esperança no futuro. Não tem como você ser esperançoso sem ter fé. Então a base disso tudo é a fé. É a fé em Deus, é a fé no bem, é a fé no amor, é a fé na vitória. Como é que eu posso ter fé de que tudo vai funcionar de maneira adequada? Vai depender das minhas atitudes de hoje. Não precisamos hoje mais pensar efetivamente, por exemplo, em oráculos. Como é que eu quero saber o que vai ser de mim amanhã? Como eu posso saber mais ou menos como será o meu futuro? Vai depender do meu presente. Nós precisamos amadurecer nesse sentido. Precisamos ter fé em Deus, ter fé nos bons espíritos, ter fé, ter esperança no porvir. Com a fé você cria esperança. Então, quando Emmanuel fala aqui que a ansiedade violenta corações, porque na verdade o que acontece é quando você fica ansioso, você para de pensar com a razão. Você não consegue mais ter fé e esperança no futuro, porque você está já sofrendo aquilo que vai acontecer daqui a um mês. Nós costumamos dizer o seguinte: sabe aquela conta que vai vencer dia 10 de abril? Ela vai vencer dia 10 de abril. Você deixa para sofrer no dia 10 de abril, se você não tiver dinheiro. Não adianta você sofrer hoje, dia 30 de março. Porque senão você vai sofrer dia 30 de março, dia 31 de março, dia 1º de abril, até o dia 10 de abril. E o tempo que você ficou sofrendo, você paralisou as suas atitudes no sentido de tentar evitar que essa conta vencesse sem você pagar. Então, ao invés de você ficar com ansiedade do futuro, pelo que vai acontecer lá na frente, procure trabalhar hoje para que dia 10 você tenha condições de pagar aquela conta. E se você não tiver, fazer o quê? O que não tem remédio, remediado está. Você adia um pouco, você pensa numa maneira de resolver o problema, mas naquele período em que ele efetivamente vai surgir para você. A ansiedade é o sofrimento antecipado daquilo que ainda não aconteceu. E quem te garante que daqui a 2 ou 3 dias você não vai conseguir resolver o problema? Quantos de nós aqui, por exemplo, que estamos conversando nesse momento, não tivemos ansiedade de alguma coisa que teríamos que resolver no dia X e a solução? Ficamos ansiosos, ficamos nervosos, ficamos deprimidos, ficamos cheios de angústias e de repente no meio do caminho, antes de chegar aquele dia, a solução chegou. Aí a gente pensa assim: poxa, eu não precisava ter sofrido. Se eu tivesse deixado para pensar naquilo no momento oportuno, gente, não é negligenciar o futuro, não. Não é ser irresponsável e deixar para pensar nas coisas em última hora. Não é disso que eu estou falando. Compreendam. É ter racionalidade, é ter compreensão de que a ansiedade como um todo não vai resolver o seu problema. Estar ansioso ou não vai pagar a sua conta. Entende?
não vai resolver aquele seu impasse, não vai resolver aquele seu problema profissional. Você precisa aguardar o momento de resolver aquilo na hora certa, porque senão você sofre 2, 3, 4 vezes, e com isso você mina o seu organismo, mina a sua mente, mina o seu espiritual, mina o seu emocional e o seu organismo como um todo, e você acaba sofrendo. E aí é quando vem as doenças psicológicas, as doenças mentais, as doenças emocionais, porque a ansiedade te provoca um desequilíbrio no sistema nervoso muito grande. Então, por isso que o Emmanuel chega e fala exatamente que a ansiedade é um problema que precede a queda. Porque se você tornar-se uma pessoa ansiosa, você vai acabar levando uma queda. Por que você vai cair? Porque você não vai ter, no momento de resolver o problema, a lucidez, a racionalidade, a calma, a serenidade necessárias para resolver aquele problema. E esse momento é um momento de muita reflexão sobre a ansiedade, porque nós estamos trancados dentro de casa, muitos de nós. Muitos outros precisam sair. Quantos não ficaram ansiosos esse final de semana, acompanhando os noticiários de governadores, prefeitos e o presidente da República, uns dizendo que tem que abrir as portas das escolas, outros dizendo que não tem que abrir, uns falando isso, outros falando aquilo, que vai ser de mim no futuro, que vai ser de mim segunda-feira. Chegou segunda-feira e está tudo fechado, não é? Está tudo fechado. Então, quem sofreu a possibilidade de abrir as portas do seu trabalho na segunda-feira, por exemplo, quem é professor de colégio estadual, que o Witzel disse aí que possivelmente iria voltar, dos colégios municipais, hoje não abriu nada. Se você sofreu ansiedade sexta-feira ou sábado por isso, foi inócuo esse sofrimento, porque hoje não aconteceu o pior. Por que tem que acontecer o pior? Porque aí é a falta de fé, né? Quando você pensa que só pode acontecer o pior, olha a ansiedade já te provocando, a negatividade provocando um mau humor, né? Provocando uma sensação de que algo vai acontecer de ruim, um mau presságio. É a ansiedade que está causando isso, porque a sua falta de fé deu aso à ansiedade, que culminou na desesperança, e aí você sofre. Mas aí chega no dia do problema, você vê que o bicho não era tão feio quanto foi pintado. Quanto mais você enfrentar o seu problema, mais rápido você vai descobrir que ele não é tão feio quanto parecia ser. Então, como é que eu combato a ansiedade? Eu combato a ansiedade, eu pessoalmente combato a minha ansiedade com a fé. Eu costumo ler para as pessoas uma passagem evangélica importante. Eu vou ler para vocês rapidamente aqui, aproveitando o ensejo dessa conversa. Lucas, capítulo 25, capítulo 6, versículo 25. Eu vou ler para vocês aqui, ver se eu acho aqui. E a gente vai falar sobre essa questão. É Lucas ou Mateus? Deixa eu dar uma olhada aqui, porque de cabeça também não dá para a gente lembrar de tudo, né? Não, é Mateus. Só um momento que eu vou ler para você rapidamente uma passagem evangélica para vocês todos, quando estiverem no momento de ansiedade, pensem, reflitam sobre isso. Lucas, peraí, só um momento. Eu vou pegar a passagem completa para que nós possamos dar uma lida rapidamente e entender que está tudo. É o mais incrível disso tudo, meus irmãos, é que tudo está no Evangelho, nos Evangelhos, nas 4 versões do Evangelho. O Evangelho tem 4 versões, nós sabemos disso. Então, nós precisamos procurar encontrar ali, olha só, a passagem, Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer daqueles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as outras coisas. Todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça. Olha a esperança aí, a fé. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Meus amigos, mais uma vez eu vou responder para vocês aqui uma coisa, eu vou esclarecer. Não é para negligenciar o futuro. Não é para nós acharmos que as coisas vão cair do céu. Não é nada disso. É ter fé que Deus proverá, contanto que nossas atitudes, obviamente, estejam também no caminho, na direção da solução do problema. Bata a porta e ela se abrirá. Então, qual é a primeira, para que a porta se abra e Jesus possa entrar, o bem possa entrar em mim, qual é a primeira ação? É minha de bater na porta. Jesus não vai arrombar minha porta e entrar e me oferecer tudo o que eu preciso. Ele vai esperar que eu haja na direção dele, que eu caminhe na direção. Então, nós precisamos entender também que não é só ficar esperando que vai cair do céu, mas é ter fé, ter esperança. As coisas se resolvem. E outra coisa muito importante, muitas vezes as coisas vão se resolver não da maneira que a gente quer, não da forma como a gente espera. Aí é que está o grande problema também. As pessoas muitas vezes acham que Deus tem que dar aquilo que elas querem, que a vida tem que oferecer-lhes aquilo que tem que ser como elas querem. E se as coisas não acontecem da maneira como elas esperavam, aí elas não estão satisfeitas. Elas acham que não vai haver o porvir, que não vai haver, que não houve a providência divina. Houve, só que não houve da maneira como você pretende que ela seja. E aí você se ofende com isso. É outra questão que nós precisamos também refletir. Então, na verdade, nós precisamos ter fé. Com a fé nós teremos esperança. Com a esperança nós não deixaremos a ansiedade nos consumir. Com essa serenidade, esse amor no coração e essa certeza da vitória, nós vamos trabalhar, nós vamos lutar pela vitória, nós vamos buscar o resultado através das nossas ações, do nosso trabalho, do nosso esforço. Percebam uma coisa, a maioria das coisas ruins que acontecem conosco provém das nossas más atitudes. Não vem de Deus, Deus não castiga ninguém. Esse Deus violento, vingativo, lá de Moisés, ficou lá atrás. O Deus que Jesus nos apresenta, nos descortina através dos evangelhos, é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de concórdia, um Deus que está ao nosso alcance, ao alcance de todos nós. Você não precisa de um porta-voz para falar com Deus. Eu não preciso de um porta-voz para falar com Deus. Se Deus está dentro de mim, quando Ele fala aqui, Ele chega aqui e fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão dadas como acréscimo. O que Ele quer dizer com isso? Quando eu encontro Deus, a paz no meu coração, eu começo inclusive a perceber que muita coisa não faz diferença mais. Eu não tenho mais necessidades de coisas pequenas, de coisas do mundo. Pequenas conquistas materiais
tornam-se desnecessárias quando eu tenho algo maior como propósito da minha vida. E esse algo maior como propósito da minha vida é o esforço de ser uma pessoa melhor. São as virtudes, são os bens espirituais que nós devemos alcançar com a nossa conduta no bem, com as nossas ações no amor, com o nosso esforço em nos melhorarmos, com o nosso esforço em nos acrescentarmos algo intelectualmente falando. Vamos buscar acreditar, vamos controlar a nossa ansiedade, vamos trabalhar. As pessoas estão buscando soluções nesse momento de crise global que são incríveis. Tem pessoas se descobrindo em outras profissões, se repaginando, se permitindo encontrar novas atitudes, novas ações em coisas que elas nem pensavam que poderiam ser boas, descobrindo novos talentos através desse momento de pura introspecção. É um momento de introspecção, é um momento de reflexão. Portanto, vamos tentar controlar nossa ansiedade. Procurem ler essa passagem de Mateus com tranquilidade. É Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Ele é muito importante porque ele nos traz serenidade, nos traz a certeza de que se nós estivermos fazendo a nossa parte para alcançar o nosso progresso e resolver os nossos problemas, nós vamos conseguir, porque sozinhos não estamos. Jesus prometeu, está nos evangelhos também dele, lá nas versões do evangelho dele, que ele jamais iria deixar perder uma de suas ovelhas e que ele estaria ao nosso lado até o fim dos tempos. O que é o fim dos tempos? O fim dos tempos é o nosso progresso. É quando nós não precisaremos mais um dia reencarnar nesse planeta. Mesmo assim, ele estará do nosso lado ainda na nossa caminhada espiritual, celestial. Entendem? Jesus deixou bem claro que ele jamais iria nos abandonar a qualquer tempo. Ele vai estar do nosso lado. E ele também prometeu que não perderia nenhuma de suas ovelhas. Portanto, mesmo aquele irmão que esteja no maior equívoco nesse momento, ele vai ter a oportunidade de encontrar o progresso. E ele vai encontrar o progresso que é inexorável. Nós estamos todos, meus irmãos, fadados ao sucesso, fadados à vitória. Não fomos criados para sermos infelizes. Sabe por quê? Porque se tivéssemos sido criados para sermos infelizes, Deus não seria soberanamente justo e bom. A bondade divina não estaria real se um homem tivesse sido criado para ser infeliz. Não. As nossas infelicidades provêm das nossas atitudes pretéritas e talvez das nossas atitudes atuais, porque no futuro estaremos percebendo que estivemos paralisados e não procuramos o progresso. Busquemos trabalhar hoje pelo amanhã. Eu só vou conquistar, eu só vou colher se eu plantar. E a gente não vai colher maçã plantando abacaxi. A gente precisa plantar para colher, esperar os momentos naturais do progresso, do processo do seu plantio, para que venha a sua colheita, que não é imediata. Entendem isso? Plantemos já para colher ainda aqui. Se não plantarmos, como poderemos querer colher? E o que é plantar? É trabalhar, é agir, é procurar progredir, é se aprimorar, é não ficar paralisado e não deixar que a ansiedade, o sofrimento nos travem a marcha do progresso. Ok? Mensagem boa para nós começarmos essa semana, esse final de mês e esse início do mês de abril, que depois de amanhã se inicia mais um mês e nós estaremos aqui em quarentena, trabalhando, nos esforçando para melhorar. Dicas de hoje, meus amigos. Nós temos o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, www.gov.br. Dá uma entradinha nesse site oficial. Lá vocês podem se cadastrar em programas sociais, ajudar as pessoas. Quando a gente olha para o próximo, quando a gente olha para o sofrimento alheio, a gente esquece de nós mesmos. Por que a caridade é tão maravilhosa? Porque quando a gente começa a se preocupar com o problema do próximo, a gente esquece o nosso.
E muitas vezes, quando a gente vê o problema do próximo, a gente descobre que o nosso, é pequenininho. Como nós somos privilegiados nesta vida, né? Então, vamos procurar efetivamente, vamos buscar efetivamente a ação na direção do próximo para que nós possamos melhorar cada dia mais. Quero lembrar a vocês do Projeto Voar, que está fazendo um trabalho magnífico, levando, se repaginando também. É um grupo enorme de pessoas, de voluntários, todas pessoas físicas, trabalhando em prol do bem, em prol do amor, levando comida para as ruas. Nós trabalhamos levando café da manhã. Só que agora não podemos fazer aglomeração de pessoas, então o grupo que se repaginou, está fazendo kits e levando para as pessoas nas ruas. Hoje foi um sucesso o café da manhã no Aterro do Flamengo. Puderam ser assistidos mais de 250 pessoas, sem tumulto, sem confusão, sem aglomeração. Esses voluntários chegaram 6 horas da manhã, trabalharam tranquilamente, foram dispersando as pessoas e puderam fazer esse trabalho magnífico. Esse é um trabalho lindo. Vamos trabalhar. Procurem aí nas páginas do Facebook, Projeto Voar, Café da Manhã. Contribuem, participem, entrem nesse projeto. Todos estão convidados. Tem também a Quarentena Fraterna da Anice, que eu já falei aqui nas páginas anteriores, nos programas anteriores. E hoje eu quero falar também do nosso projeto social da Casa de Francisco, a nossa Casa de Francisco Acolhimento. No dia 7 de setembro de 2014, nosso presidente, o Eduardo Sutini, presidente da Casa de Francisco Copacabana, fundou, junto com todos nós, a Casa de Francisco Acolhimento. A Casa de Francisco Acolhimento é um hospice, como se fosse um asilo-hospital, né? Que faz um trabalho de recolhimento de pessoas necessitadas. Nós iniciamos o trabalho com pacientes terminais de câncer. Tínhamos um convênio com o INCA, e agora abrimos esse convênio para que nós possamos ter convênios com vários hospitais, inclusive com Cardoso Fontes, da nossa amiga Aline, que trabalha lá, sabe disso. Nós buscamos colaborar com as pessoas que estão em estado terminal de câncer, fazendo um serviço de capelania, dando uma dignidade de morte às pessoas, tranquilidade, serenidade. Muitos já desencarnaram nesse projeto, nessa Casa de Francisco Acolhimento. Aqui a camisa, eu até coloquei hoje a camisa para mostrar para vocês. É um projeto sério, um local adequado para as pessoas poderem ter dignidade de morte. Elas vão para lá, descansam, muitos voltam para casa. Então são pessoas carentes, tanto de afeto como de amor e também de recursos financeiros. E nós sustentamos esse trabalho através de doações. Vocês podem apadrinhar um leito. Nós temos uma campanha permanente, apadrinhe um leito, que você pode simplesmente fazer um depósito e você vai participar desse trabalho magnífico de amor ao próximo. Nós temos a nossa Casa de Francisco Acolhimento no Facebook, nas redes sociais, vocês podem procurar no Instagram, só colocar aí no Facebook, Casa de Francisco Acolhimento, vocês vão na página e vocês vão conhecer o trabalho. Há fotografias dos nossos projetos, das nossas ações. Eu sou integrante desse projeto também, trabalho com eles desde o começo e posso afirmar que é um trabalho sério, honesto e que necessita hoje mais do que nunca da colaboração, da contribuição de todos nós para que ele se mantenha em pé. Nós já buscamos pessoas que estavam sofrendo em comunidades e levamos para aquela casa, cuidamos. Nós temos enfermeiros contratados, temos um serviço completamente adequado para essas pessoas que necessitam de cuidados especiais. Não temos proselitismo com qualquer religião. Você pode ser espírita, pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser ateu, pode ser qualquer coisa. Nós aceitamos qualquer pessoa, contanto que esteja dentro das possibilidades que a casa receba. Geralmente nós recebemos de hospitais, temos parcerias com vários hospitais. Mas o Edu, dependendo das circunstâncias, e 2 colaboradores voluntários, nós temos médicos voluntários, psiquiatras voluntários, oncologistas, psicólogos, especialistas em leito, em luto, que trabalham conosco.
É um trabalho muito bonito, que eu convoco todos, eu convido todos a conhecer, ok? Casa de Francisco Acolhimento, vai lá no Facebook e dá uma conferida. Agora vamos falar de dicas boas. Eu quero falar com vocês o seguinte: o Tom, meu amigo, ontem me trouxe 2 novidades que me deixaram muito feliz. Nós assistimos 2 programas, 2 filmes lindos, são animações que sinceramente me surpreenderam. Me surpreenderam bastante essas animações. Então eu quero dar hoje como dica de entretenimento. Uma delas é o filme Coco, Viva a Vida. É um desenho animado. É uma história que foi criada pela Disney no momento em que o presidente dos Estados Unidos tinha decidido criar um muro para separar as fronteiras. E esse filme é lindo porque ele fala sobre um momento, de um dos eventos mais famosos lá no México, que é o Dia dos Mortos, a consagração dos mortos. E o jovem, um garotinho de 8 ou 10 anos de idade, ele tem uma aventura incrivelmente fantástica, porque ele vai lá no mundo dos mortos encontrar com seus antepassados, e para ele retornar ele precisa ser abençoado por um ancestral dele, por uma pessoa. E ele descobre inúmeras circunstâncias. É um filme, é um desenho animado que traz uma moral muito bonita, é surpreendente ao final. Me causou até espécie ser direcionado ao público infantil, porque ele tem uma capacitação espiritual e uma convocação à reflexão muito profunda. Eu indico a vocês, Coco, sei lá o nome do filme, ele venceu o Oscar de melhor canção original, ele venceu o Oscar de melhor desenho animado, de melhor animação e também a canção. Tá? A vida é uma festa. Coco, a vida é uma festa. Esse filme vale a pena, esse desenho vale a pena. E outro desenho também incrível que eu assisti ontem e achei maravilhoso é Divinamente. É uma animação chamada Divertidamente. É uma animação chamada Divertidamente, também da Disney, tá? Que fala sobre os aspectos psicológicos de uma menina. Então é muito incrível isso, porque as emoções dela estão todas num comando separado e ficam conduzindo a vida dela, de acordo com as circunstâncias que vão acontecendo na vida dessa menina. A alegria se envolve, ou então a tristeza, ou então o nojinho, que é um outro sentimento, o medo, e eles inserem nessa menina, naquele momento que ela vai passar pelas circunstâncias da vida, as suas possibilidades. Então é muito incrível, porque ela vai construindo também no seu emocional. É um desenho psicológico muito profundo. Divertidamente. Procurem assistir também, é da Disney esse desenho. É lindo, vale a pena, 1h30 de animação, fantástico, uma super produção e um conteúdo magnificamente profundo e adequado ao momento que nós estamos vivendo, para que a gente possa compreender como nós construímos e desconstruímos as nossas emoções. Em alguns momentos, as torres emocionais dela, a torre da família, a torre dos amigos, a torre de uma outra coisa qualquer, vão se desconstruindo, vão se destruindo por conta de situações de emoções que ela começa a sentir e condutas que ela começa a ter. E o que faz a falta da alegria? O que faz inclusive a tristeza de bom em certos momentos da vida? Que a tristeza acaba se tornando uma heroína em alguns momentos, porque ela faz com que haja a reflexão, ela faz com que haja a união da família para poder conter aquele processo de sofrimento da menina. Então é um desenho animado que os psicólogos, certamente foi criado e supervisionado por grandes psicólogos, terapeutas inclusive, e psiquiatras, que eu sugiro que vocês assistam, que vocês vão achar lindo. É um desenho animado chamado Divertidamente. Então essas são as 2 dicas de hoje, fora as que eu já tenho dado diariamente, né?
falando sobre esses sites maravilhosos aí, a Biblioteca Mundial da Unesco, que está aberta ao público com um conteúdo incrível, que vale a pena conferir. Os outros sites governamentais. Nós temos também aí as TVs a cabos que permanecem abertas, e vamos procurar manter o nosso autocontrole, a nossa fé, a esperança em dias melhores, e vamos controlar a ansiedade. Não adianta sofrer hoje o problema de amanhã. A cada dia já basta o seu mal. Vamos agora encerrar com um conselho da espiritualidade através do livro Minutos de Sabedoria. Capítulo 61. Toda a natureza é uma harmonia divina, sinfonia maravilhosa que convida todas as criaturas a que acompanhem sua evolução e progresso. Seja em sua vida um instrumento apto a captar as vibrações de paz e serenidade da natureza, e sua saúde encontrará o equilíbrio necessário a prosperar cada vez mais. Viva de acordo com as leis da natureza e com o espírito voltado para Deus. Haja de acordo com a natureza. Seja generoso com a natureza. Busquemos, irmãos, o equilíbrio através das emoções brandas, serenas, da esperança. A esperança que só surge com a fé em dias melhores, a fé que tudo vai dar certo, o otimismo. Este é o momento de nós termos o máximo de otimismo possível. Acreditar que tudo está no seu lugar, que tudo que passamos nessa vida, neste momento que estamos no olho do furacão, é para o nosso bem, é para o nosso adiantamento. Olhem o exemplo da flor de lótus, que nasce no lodo e se transforma numa bela flor. É o maior exemplo da beleza divina, da certeza de que todos nós podemos passar por qualquer crise que a vida nos propõe a passar, porque estamos fadados, estamos programados por Deus para o sucesso, para a vitória, para a felicidade. Mas essa felicidade é uma conquista, essa vitória é uma conquista diária. Não vai acontecer hoje nem amanhã, vai acontecer a qualquer momento, mas contanto que eu esteja desde já trabalhando para que ela venha, vibrando no bem. Sabe aquela pessoa que você quer encontrar, se você está solteiro ou solteira? Idealize essa pessoa, plasme essa pessoa, haja de maneira que você possa encontrar essa pessoa. Vá nos lugares que essa pessoa estaria. Não adianta você querer conhecer uma pessoa legal, assim, se você anda em lugares que essa pessoa não estaria. Seja razoável, seja coerente com os seus pedidos. Se você quer uma pessoa assim, assado, você precisa pensar como ela pensaria, vibrar como ela vibraria e estar nos lugares em que ela estaria. Sabe aquela velha história, enquanto não vem a pessoa certa, eu vou me divertindo com as erradas? Isso é o maior equívoco que você possa cometer. Sabe por quê? Enquanto você está se divertindo com as erradas, a pessoa certa pode estar se afastando de você. Porque é energia pura. Precisamos também pensar que esse ambiente que nós falamos, que nós levamos logo para a esfera física, também é um ambiente mental. Vamos padronizar o nosso ambiente mental, vamos sintonizar em coisas boas, vamos fazer uma faxina mental para termos um ambiente mental salutar, inerente aos bons espíritos, aquele que nós possamos captar as energias do alto e do bem. Tenhamos um bom dia, que Jesus possa abençoar as nossas vidas abundantemente e que a sua paz esteja em nossos corações. Fiquem com Deus e até amanhã. Forte abraço.